Será que Espanha daria o mesmo interesse ao mar do que deu Portugal? Ou Espanha ia querer talvez ir para a França, arrumar guerra com a França, que viviam arrumando também? E aí, olha só, então, cara, mudou minha ideia sobre o povo português. Cara. E muito possivelmente a gente não estaria aqui hoje também. Total. Porque tudo mudaria. A gente poderia ter mudado para melhor. Efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Uma guerra, uma batalha que fosse perdida, cara, mudaria todo o mapa geopolítico de hoje. Cara. Poderia ter mudado para melhor, quem sabe, a gente não sabe. A gente vê até a gente é o que é. A Holanda se engraçou aqui várias vezes, né? Poderia ter se expandido mais. E tomaram um pau da gente aqui, né? Tomaram mesmo. Na Batalha dos Guararapes, eles vieram com um número muito maior. Ah, é? Eles estavam em maior número? Sim, eles estavam com o dobro de soldados. E assim, eram soldados treinados mesmo. A Holanda, depois que ganhou a independência da Espanha, eles, mergulharam no aspecto militar e desenvolveram sua marinha, que superou a portuguesa nesse meio tempo. Entendi. Então eles não vieram para brincadeira, não. Eles vieram para dominar. Cima, lá pela Guiana? Eles vieram... na verdade, eles vieram pro Nordeste. Chegaram ali no Recife. Isso. Também chegaram na Bahia e tal. Recife foi o que mais impactou. E eles foram derrotados onde? E foram derrotados em Recife, no Jaboatão dos Guararapes. Olha que só. é aquela cidade... Tem até o Morro dos Guararapes até hoje. É um sítio arqueológico. Ali, essa foi a batalha mais importante da história do Brasil. Aí muita gente diz... do Paraguai. Oi? Do Paraguai, não é? A do Paraguai, Vilela, não definiu o Brasil, vamos dizer assim. Era uma guerra por quê? Foi mais uma guerra de... O Brasil já era o que era. Tá. Foi mais uma guerra de impedir a invasão paraguaia. Uma expansão paraguaia. Até porque era impossível o Brasil perder essa guerra. Então, cara, por que os caras vieram pra cima de nós? Porque, assim, tinha ousadia. Carro? Eles queriam um carro da gente? Solano Lopes, cara. Aquelas coisas meio louco, né? Um cara louco que quer... Que queria poder. E onde é que ele ia arrumar poder? Ele veio pra cima da onde? Ele começou invadindo a Argentina. Ah, é? Se eu não me engano, foi a Argentina ou Uruguai. Um dos dois, ele já começou ali arrumando treta. Aí já houve... Conseguiu. Ele tomou algumas cidades então por isso, ele foi se animando, né? Isso. Aí ele foi pro Mato Grosso, invadiu o Mato Grosso. E aí Dom Pedro... não vai rolar. A gente tem que se aliar e expulsar Solano Lopes e acabar com essa guerra. Nem que a gente tenha que acabar com os paraguaios. E, dito e feito. E foi isso? Se aliaram. Foram 300 mil paraguaios mortos. Cara... o Paraguai entrou em colapso e, infelizmente, é o que é hoje ainda. Um país por causa atrasado. Por uma besteira de um cara... A população de homens... Mas é verdade isso que falam que o Paraguai... tinha uma qualidade de vida maior, que eram muito mais bem educados, que não sei o quê, que era uma potência. Não, assim, militarmente, Paraguai se tornou forte demais. Economicamente, não, né? Não tinha tem... saída pra mar, né? Exatamente. É isso que ele tava buscando, será? Ele tava buscando o controle, porque, de certa forma, ele tava isolado. Então, ele queria controlar, de certa forma, e afetar sua própria economia pro bem. E ele via que não tinha como competir com o Brasil, Argentina e Uruguai. Então ele meio que forçou a sua entrada nisso aí. Pra tentar uma saída pro mar aqui Isso aí, exatamente. E foi Plata e tal, né? Mas foi uma guerra demorada? Foi, levou 5 anos. 5 anos. A guerra do Paraguai foi longa. E 300 mil mil paraguaios mortos. Assim, isso teve um impacto demográfico muito grande, porque muitos homens paraguaios morreram. Exato. Todos, basicamente. Morreram mulheres também, nos efeitos colaterais, mas os soldados paraguaios... Você imagina, 300 mil para o Paraguai, que é pequenininho naquela época. Então, sim, o país colapsou. Isso aí não existe dúvidas. Duque de Caxias tem algumas referências que o Duque de Caxias nem queria continuar a guerra. Ele queria parar, já tinha o suficiente. Mas, assim, Dom Pedro II... estava tão com sangue nos olhos desse cara, desse Solano Lopes, que ele não ia parar enquanto não matasse esse cara. Enquanto não pegasse ele. E aí rolou o que rolou. Então a guerra se estendeu um pouco mais, mas a responsabilidade foi paraguaia. Entendi. Muita gente coloca a culpa, a Inglaterra fomentou e tal. Aquele velho complexo de vira-lata. Entendi. Infelizmente, muita gente gosta de culpar, colocar nos outros os nossos problemas. Nós somos o que somos hoje, ruim nisso ou ruim naquilo, porque fulano fez isso ou fez aquilo. Mas existem países que foram dizimados. Se você pegar Tailândia não, Singapura, se você pegar a própria Alemanha,
Sabe? Países se reergueram das cinzas. Então, Japão, 2 bombas nucleares. Ótimo exemplo. Rendição e tudo mais. Ótimo exemplo. Então, para bem ou para mal, vai ter um efeito para sempre para aquela nação. Né? Isso. Mas a gente é o que é e dá para fazer melhor. Tudo depende da própria população querer fazer. Então, rolou, sabe, um impacto demográfico pesado para o Paraguai. Mas a Batalha dos Guararapes, essa contra os holandeses, o Brasil ainda estava em formação. Não tinha Brasil. Então poderia afetar não só aquela região, mas se expandir para outros lugares. Separatismo, Isso. Uma ideia separatista. Não seria português, seria holandês o Brasil. Como seria? Teria um monte de republiqueta igual a Espanha, a América Espanhola? Pode ser que sim. Pode ser, né? Uma parte lá em cima é alguma coisa e tal. Porque Portugal tomou umas decisões assim muito, muito estranhas. No sentido assim... Cara, é muito estranho eles conseguirem, não sei se foram eles ou alguma outra coisa, conseguir manter esse tamanho de território unido, cara. Então, é isso que eu tô falando. Foram decisões estranhas porque geralmente é o seguinte, a metrópole não quer afastar a sua principal colônia, que era o Brasil. Só que Portugal, pelas guerras napoleônicas, Dom João VI fugiu, veio para cá, para o Brasil, criou um laço muito grande. O Brasil virou Portugal. Exato. E Portugal, sabe, a capital... Não era uma coisa distante, falar, tanto faz. Ele entendeu mais aqui, né? Então a capital portuguesa veio para cá, então começou a criar mais laços reais. Claro, com todo o problema da escravidão, toda essa nojeira que a gente não esquece, é claro. Maior população escrava que teve, né? Então foi esse efeito sempre... A gente sempre lembra, óbvio, e nunca tem como esquecer. Mas desse ponto de vista do que Portugal meio que arquitetou nesse período da independência, foi uma coisa muito única. Porque Dom João VI, o Leandro Carnal, o professor Leandro Carnal, eu já vi um vídeo dele falando sobre o impacto de Dom João VI aqui no Brasil, que é inspirador o vídeo dele, é muito legal. E aí, então a gente tem Dom João VI como rei, trazendo a corte para cá, transformando o Brasil na capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Isso por si só, ele já cria um laço com o Brasil. Ele volta para Portugal, obrigado, porque Napoleão já tinha sido derrotado, então volta para Portugal lá para reorganizar o império por lá. E quem determina a independência do Brasil, cara, é ninguém menos que o rei de Portugal, cara. Que doideira isso, cara. Isso não acontece na história, assim. Isso é uma coisa incrível. Porque inglês não queria dar independência. O reino inglês não queria dar independência para os Estados Unidos. Nunca. Mas não, aqui foi o rei português que decretou, né, a independência do Brasil, de certa forma. E isso ajudou a não se desmembrar. Não se desmembrar, isso aí. Esse é um dos principais fatores. Houve também batalhas da independência em algumas áreas, no Nordeste, mas foram escaramuças, assim, não foram batalhas grandiosas, sanguinolentas como na independência americana, por exemplo. Foi tudo muito pontual e, de maneira geral, mais diplomático. A gente nunca perdeu território, só ganhou ou perdeu? Ganhou o Acre. Né? Mas não perdeu nada. Não. Não tinha uma parte. O Uruguai. Sim. O Uruguai foi cedido depois. Por quê? Foi uma questão mesmo diplomática. Tava se gastando muito para se manter o controle do Paraguai pelo Império. Já estava havendo discussões aqui para não se manter, sabe? Não valia a pena. Os gastos eram muito grandes. A moral de Dom Pedro já estava baixa com essas guerras no Plata. Então... A gente perdeu um churrascão aí, o que eles chamam, a parrejada aí deles, pô. E aí a gente não ia ter perdido a Copa de 50, olha só. Exatamente.